Olá, lindas e lindonas, tudo bem com vocês? Bom, gente, vídeo novo. Olha meu cabelo novo, olha isso. Começando o vídeo com novidades, cabelo cortadíssimo no salão. Dessa vez não foi eu que aprontei, porque normalmente sou. Dessa vez fui no salão cortar e fiz um cabelo bem bonito assim, que vai dar pra usar tanto enrolado quanto liso. Enfim, o tema do vídeo não é sobre o meu cabelo, mas eu vou aproveitar que eu tô aqui. Acabei de chegar em casa e vou fazer um vídeo bem legal pra vocês que vocês estavam me pedindo. Não se importem com o barulho, o ventilador tá ligado como de costume, porque aqui faz muito calor, como eu já falei pra vocês. Então preciso do ventilador ligado, senão, gente, eu morro. Ainda mais com a roupa que eu coloquei, né? Que eu cheguei com essa roupa e tô com ela. Bom, gente, hoje eu tô aqui pra contar mais uma das minhas histórias. E essa história... essa história, assim, é complicada, mas eu vou contar pra vocês tudo, desde o começo, como sempre. E é claro, gente, se você gostar do vídeo, se você quiser comentar a sua opinião, falar sobre um assunto seu, uma história sua, eu também vou adorar ler nos comentários. Eu sempre leio tudo, tá, gente? Nem sempre eu respondo, mas eu sempre leio. Como vocês sabem, gente, no ano passado eu estava solteira, me aventurando em algumas coisas que sinceramente não deveria não. Quando eu me coloco em sã consciência, no meu juízo normal, eu sei que existem várias coisas que eu não deveria ter feito, mas como eu já falei também em outros vídeos, gente, eu tava bem distante de mim. E pra gente não prolongar tanto nessa parte de tava certo, tava errada, só não julguem. Porque mesmo que você diga que você nunca faria uma coisa, no final das contas pode fazer. Então eu aprendi muito isso na vida. Então normalmente eu não julgo as pessoas pelo que elas fazem. Então assim, mas crente pode isso, crente pode aquilo. Esquece a parte do crente. Pense apenas no ser humano normal. Enfim, a gente erra, a gente aprende e é sobre isso. E todas as minhas histórias aqui são sobre isso. Então se você me acompanha há muito tempo, você já sabe disso. Só assistir os outros vídeos que você vai saber disso também. Como eu tava solteira, eu fui pra um lado assim que eu não conhecia muito, que era ir pra festas, conhecer pessoas novas e meio que sem um critério naquele momento, porque eu estava solteira, eu tinha acabado de ficar solteira e eu queria conhecer pessoas. E eu não queria falar assim, eu quero uma pessoa assim e assim, eu tô com uma lista completa do que eu quero pra mim, pra minha vida, que eu quero casar com a próxima pessoa. Eu não tinha esse pensamento e eu acho que também era o pensamento certo, porque eu acho muito errado a gente sair de um relacionamento e entrar em outro e planejar casar tudo com alguém que você nem esqueceu a outra pessoa ainda. Então, eu estava alguns meses solteira já, tinha ficado com umas pessoas, como eu falei pra vocês, eu ainda vou contar essas histórias por aqui. Uma delas eu já contei, enfim. Mas eu acabei conhecendo uma pessoa, gente, numa fase que eu já tava me desligando dessa vida de sair, muitas amizades, muitos conhecidos. E porque assim, gente, amizade, eu conto nas mãos, mas conhecidos eu tinha feito vários. E todo lugar que eu ia, saía cumprimentando um monte de gente. E eu já tava cansada daquelas pessoas, daqueles lugares, com todo respeito a todas essas pessoas. Fizeram parte de uma fase da minha vida que realmente não faz falta pra mim. E também não sei dizer se foi importante ou não, só foi uma fase. Quando eu conheci essa pessoa, eu tinha gostado dessa pessoa só de olhar pra essa pessoa. A gente se conheceu pela internet, ele não estava na minha cidade, mas ele viria pra cá passar um tempo. E ele me falou, olha, daqui tal meses, irei ficar um tempo aí e tudo mais, explicou a história de vida dele, enfim. E eu falei, tudo bem, quando você vier pra cá a gente conversa, a gente sai, a gente se conhece melhor. E aí ele deu uma sumidinha e quando deu uma certa data, que era a data que ele tinha falado, ele realmente apareceu, ele realmente falou, estou indo, gostaria de te conhecer, a gente pode ir pra tal lugar, a gente pode jantar em tal dia, tal horário. E eu adorei aquilo, gente, foi muito assim... Sabe aquela pessoa que chega falando assim, quero sair com você, quero te conhecer melhor, tal horário, tô passando a te buscar e é isso? E eu falei, tá bom. E eu fiquei esperando ele passar pra me buscar. Gente, ele saiu do carro pra abrir a porta pra mim. Então quando eu saí pra fora, ele já estava, tipo, do lado do carro, me esperando. Aí ele me cumprimentou, abriu a porta do carro pra mim. Já ali, eu saí de um contraste muito grande, né? Onde eu não tinha nenhum tipo de atenção e respeito pra uma pessoa que tava me tratando como uma princesa. E eu fiquei muito feliz com aquilo e a gente começou a conversar, a gente saiu, a gente jantou. Gente, a pessoa mais educada que eu já conheci na minha vida, sabe? Ele me trouxe em casa, me deixou na porta, sem tentar absolutamente nada, sabe, gente? Extremamente educado, saímos de novo, fomos jantar e sempre me levava
pra jantar em lugares legais. Eu lembro também, gente, por exemplo, ele falava, tal hora eu estou passando aí, sempre decidido, combinado, tem um restaurante que eu quero te levar. Enfim, gente, então ele era muito assim, atencioso, e eu comecei a gostar muito daquilo. Fora que a rotina dele, as coisas que ele vivia, eram coisas que eu queria viver também, que eu gostava muito. Então a gente tinha certos assuntos. Eu sempre fui muito quietinha, muito tímida, mas enfim, a gente tinha um assunto que eu gostava de conversar. Então eu conseguia me ver com ele. Não tô falando de, vou casar, não, mas eu conseguia me ver com ele. Pra mim era bom estar conhecendo ele. Eu percebia que ele tava despertando em mim um lado melhor. A gente sabe o quanto é raro, difícil a gente ter uma pessoa que desperte as melhores coisas. Normalmente a gente começa a sentir ciúme, se sentir insegura, se perguntar se a pessoa quer ou não sair com a gente. Então, assim, essas inseguranças que depois de você sair de um relacionamento abusivo são muito comuns, eu não tava sentindo. Eu tava muito feliz de estar conhecendo ele, tava super animada. Claro, gente, que eu tinha muito essa consciência de que talvez não era só eu que tava conhecendo mais pessoas. Então eu tinha um pé atrás com isso. Então desde o início, desde o começo, quando a gente conversou, esse foi um dos assuntos. Eu cheguei falando pra ele que eu tinha acabado de ficar solteira, mas que eu queria ter alguma coisa séria. E que naquele momento não, porque a gente tava recém começando e tal a sair, mas que a minha vontade é sim ter alguma coisa séria. Pra minha surpresa, mas não tão surpresa assim, ele me falou que não era o momento dele agora. E ele me explicou, e gente, acreditem, é totalmente aceitável. Ele estava de mudança de lugar, de cidade pra outra, então ele passou por aqui, ficou um tempinho e ia mudar pra outra cidade. Então ele não tava vindo pra ficar, ele não tava vindo pra morar aqui. Então seria muito difícil eu falar assim, vamos começar um relacionamento aqui agora. Então era bem mais prático a gente se conhecer. E foi isso que a gente fez. Sem cobrança de um pro outro, nos conhecemos. Saímos, jantamos, fizemos coisas juntos. Foi muito legal pra mim, mas eu sentia falta de... Apesar de ele ser extremamente educado, gente, pensa num príncipe. A gente sempre saía de mão dadas. A gente sempre tava juntinho assim pra todo mundo ver. Em lugares públicos, em lugares que eram bem frequentados aqui da minha cidade, enfim. Então eu me sentia muito confortável do lado dele, eu me sentia, assim, tava gostando muito daquela companhia, mas tava sentindo falta de algo mais profundo. E eu imaginei que ia acabar sendo muito, assim, aquelas saídas muito sem compromisso. Mesmo que a gente tava se vendo muito, eu imaginava que era uma coisa, assim, muito sem compromisso pra mim. Então a gente ficou conversando, se conhecendo por 4 meses. Ele sempre programava a nossa semana, a nossa saída, e eu concordava com ele. Se tivesse algum lugar legal que eu quisesse ir, eu falava pra ele e a gente ia, mas sempre assim, fomos muito organizadinhos, a gente tinha muita coisa assim em comum. Quando eu percebi que tava sendo uma coisa muito sem um sentimento profundo, aquela coisa, ele dizia que tava com saudade, e eu dizia que tava com saudade também. Mas eu tava me apaixonando, eu tava começando a me apegar mais do que só aquilo de a gente se vê 2 vezes na semana, a gente conversa. E eu tava ficando mais do que eu deveria, eu tava gostando mais do que eu deveria, eu tava pensando mais do que eu deveria. E eu comecei a achar que não era pra gente continuar. Que como faltava alguma coisa, seria legal da minha parte pensar em mim, porque eu tinha acabado de sair de um relacionamento, eu não poderia entrar num relacionamento que não viraria namoro, sabe aquela coisa que você vai prolongando, aquele ficante que o pessoal chama de premium? É isso aí. Pra mim nunca serviu isso, eu nunca fui uma pessoa de ficar com alguém por meses, então enquanto eu conhecia ele nesses 4 meses, pra mim foi muito bom. Mas aí ele se mudou. E no que ele se mudou, a gente se viu, tipo, 1 vez no mês. E eu percebi que isso ia ser cada vez mais raro. A gente ia se encontrar, tipo, 1 vez no mês. A gente já não tinha uma rotina juntos e a gente ia deixar de ter de vez. E ao invés da gente se aproximar e tipo assim, dizer um pro outro, ou a gente se gosta, vamos se ver, vamos programar algo juntos, vamos se aproximar, a gente se afastou. A gente não se via mais, a gente não conversava mais tanto, e nunca foi necessário eu cobrar nada dele, nunca foi necessário ele me falar nada, a gente simplesmente sentiu. Na minha cabeça eu senti bem mais do que ele, tá, gente? Porque ele não me falou nada. Pra ele eu acho que seria cômodo continuar comigo, continuar vindo pra cá me ver 1 vez por mês quando ele tava livre. Como a distância não era tão viável assim, tinha como eu ir pra lá, gente, mas eu acho que faltou, sabe,
aquela conexão nossa mesmo, a ponto de eu falar assim, vamos combinar uma semana, você vem pra cá, eu vou pra aí. Eu senti que tava sendo uma coisa bem sem compromisso pra mim. Talvez pra ele tava sendo legal, mas pra mim não tava tanto. No momento que eu percebi que não ia ser mais leve pra mim, porque eu ia sentir ciúmes, eu ia começar a ter sentimento por alguém que não tava ali, meu. Sendo assim, eu terminei com ele. A gente não pode chamar de terminar uma coisa que a gente não tinha, né? Mas eu nunca fui uma pessoa de não ter certeza do que quer, não ter certeza do que tá tendo, não ter certeza do sentimento. Pra mim é simples. Se eu estou gostando de uma pessoa, a gente tá saindo, a gente tá se conhecendo e tá sendo legal pra mim, pronto. Se aquela pessoa estiver tão disposta quanto eu, a gente tá junto. E é isso, se vai assumir namoro depois ou a gente vai conversar certinho, vai ter algo nosso, é meu, é aquela coisa que você sabe que é seu. E aí depois começa um namoro, sabe, aquela coisa que encaixa bem. Eu tava percebendo que aquilo não tava acontecendo e eu comecei a ficar meio agoniada com aquela situação, que eu falei, cara, acho que já passou do tempo, a gente já tá aí 4 meses saindo, a gente tá 4 meses tendo alguma coisa, e não passou daquela fase inicial, que é legal te ver, que é legal estar com você, mas o sentimento não era forte. E eu ia começar a me apaixonar. Então eu peguei e falei pra ele que pra mim não dava mais. No primeiro momento ele deu uma assustada, assim, porque eu acho que ele não esperava que eu fosse falar pra ele que eu não queria mais. Porque a gente tinha feito alguns planos ali junto, mas eram planos mais na questão dos estudos, que ele ia me ajudar nos estudos e tudo mais. Então eu imaginei que não ia virar em nada. E eu acredito que ele não queria nada demais também. Eu não posso dizer por ele, gente, porque ele não me falou nada. A gente só parou de se ver porque eu tomei essa decisão. E eu não sei se dali 1 mês, 2, 3 a gente ia começar no namoro. Só que eu não tava disposta a esperar pra ver no que vai dar. Eu não sou assim. Eu acho que quando uma pessoa se interessa por você, alguém se interessa por mim, ela vai deixar claro isso pra mim. Se eu estiver confusa, é porque algo não está certo. E eu tava bem confusa na época. De saber, nossa, tá dando certo, não tá, continua aqui, não continua. Eu falei, então, essa dúvida tá me consumindo mais do que o normal, então eu acho melhor eu me afastar e focar em mim, focar nas minhas coisas. Foi aí que eu comecei a estudar muito, comecei a trabalhar bastante. Eu me afastei dele, falei pra ele que não dava mais, a gente conversou um pouquinho e tal, concordou. E a gente não se viu mais, a gente não teve mais nada. Como eu falei no outro vídeo pra vocês, existe uma pessoa que mexeu comigo? Sim, foi ele. Eu estava me apaixonando? Sim, estava. Eu acho que ele tá vivendo a vida dele, focado nas coisas dele. Eu tenho muito orgulho dele, gente. Ele é uma pessoa, assim, que eu admiro demais. Eu acho que é por isso também que eu tinha um sentimento nascendo, porque eu acho que a admiração é um dos melhores sentimentos que você pode ter por alguém que você quer do seu lado, né? Acho que eu tive um olhar pra mim, sabe? Eu tive um olhar por mim. Eu olhei e falei assim, não, Bárbara, ele é tudo que você sempre quis pra você. A lista que eu falei que não tinha, em um dado momento tinha. E aí ele batia com tantas coisas que eu falei assim, não, você vai se machucar de novo, você vai quebrar a cara de novo. Deixa ele viver a vida dele da forma que ele achar melhor, se ele quer ficar sozinho agora, se ele não quer um compromisso agora, deixa ele, você quer. E vocês não estão querendo a mesma coisa, então vai estudar, vai fazer suas coisas. Foi aí que eu fui, gente. Eu não saí mais, não fiquei com mais ninguém, fiquei estudando, fazendo minhas coisas certinha. Foquei em mim, enfim. Como eu disse pra vocês antes, ele fez parte de uma fase. E essa fase não faz mais parte da minha vida hoje. Me fez muito bem, gente. Vocês têm que entender que quando você sai de um lugar e vai pra outro, é muita diferença. Então pra mim foi muito diferente ser tão bem tratada, ser tratada com respeito, com carinho. Gente, detalhes, assim, sabe? Que eu vi, eu falei assim, é isso que eu quero no meu futuro marido. Eu falei assim, gente, como é que pode ser tudo que eu quero e não querer um relacionamento agora? E eu não posso ficar aqui me desvalorizando, tentando fazer com que ele queira namorar comigo. Então, assim, gente, em momento nenhum eu citei essas coisas pra ele, tipo, eu quero namorar, você tem que namorar comigo. Eu simplesmente deixei que acontecesse naturalmente. O naturalmente não aconteceu. E aí eu fiquei chateadinha, claro que eu fiquei. Fez falta pra mim? Fez, gente. Os primeiros dias a gente tava, inclusive, marcando de sair naquele fim de semana que eu acabei rompendo as nossas saídas. Ele já tinha escolhido o restaurante, ele já tinha escolhido tudo e só veio me confirmar. E eu falei, então, acho melhor a gente não se ver mais, enfim. Mas na minha cabeça eu já tava ali me organizando pra romper com ele, porque eu achei que tinha passado do limite pra mim.
do sem compromisso, sabe? 4 meses conversando, saindo com uma pessoa, eu sabia que já tinha passado. Se ele tivesse se interessado tanto por mim, talvez já tinha pedido em namoro, talvez já tinha dito que queria algo sério comigo e não tinha sido tocado nesse assunto. A única conversa que a gente teve sobre relacionamento tinha sido lá no começo, a qual nós dois não estávamos preparados para começar um novo namoro, mas eu tinha na minha cabeça que quando eu encontrasse um cara legal, eu queria sim que aquele cara legal fosse meu. Gente, nunca mais conversamos, nunca mais nada. A nossa última conversa foi uma coisa tipo assim: e se você precisar de mim, você me avisa. Se você quiser alguma coisa e tal, a gente conversa. Mas a gente nunca mais conversou. Quando a gente parou de conversar, que já faz tempo, tá, gente? Eu decidi seguir o meu caminho fazendo as minhas coisas e focando em mim. Nunca fui de ficar atrás de homem, não seria naquele momento que eu ia tentar fazer ele ver que talvez eu fosse a melhor escolha, enfim, gente. A gente só parou de conversar mesmo, cada um seguiu o seu caminho. Gente, ele teria me feito muito bem. Esse é o ponto. Se a gente tivesse ficado junto, ele teria me feito muito bem. Tô plena certeza disso. E eu teria feito muito bem pra ele também. Mas seguimos caminhos diferentes e é isso. Bom, gente, eu vim contar essa história porque vocês estão me pedindo, tá? Mas é uma coisa meio assim que não, eu já sabia que não iria por causa das nossas conversas e tudo mais, não ia pra frente. Como eu falei pra vocês, foi uma pessoa que mexeu sim comigo, tá, gente? E olha, quando eu lembro, gente, sério, só sentimentos bons. Mas é aquilo também, né? Eu tinha idealizado uma coisa muito boa sobre ele, a gente não tinha convivido, relacionado o suficiente pra conhecer todo o lado ruim, de conviver, de relacionar, enfim. Então é claro que quando a gente tem aquela pessoa que a gente idealizou ali, é difícil a gente ver ela com maus olhos. Então eu tinha e tenho um sentimento muito bom por ele, que talvez se eu convivesse, se eu namorasse, seria totalmente diferente. Quero deixar esse sentimento aqui. Sentimento bom que eu tenho por ele vai ficar por aqui, espero que ele tenha o mesmo por mim. E é isso, gente, essa foi a história de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá? Clica no gostei, deixa seu comentário. E estava apaixonada, gente, isso aconteceu comigo. Espero que aconteça de novo, né, gente, no futuro. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.